Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eleandro Passaia, estamos começando mais uma live on aqui pelo massanews.com. Obrigado por sua audiência. As pessoas que estão chegando aqui comigo, por favor, deixe uma mensagem. Se você quiser, faça uma pergunta e eu vou fazer para o Pedro Kazan, que está aqui. Ele é um especialista do mercado financeiro. Tudo bem, Pedro? Beleza. É um assunto hoje um pouco diferente, né? E por causa disso... Assunto polêmico. É, bastante polêmico. Por causa disso, eu preciso dizer que se você fizer alguma manifestação política em favor ou contra algum candidato, eu não vou ler aqui no ar por uma determinação da Justiça Eleitoral. Nós vamos ficar em cima do assunto técnico. E qual é? Como uma eleição, principalmente da envergadura de uma eleição presidenciável, pode influenciar o mercado financeiro. E é bom repetir, eu não vou perguntar para o Pedro Kazan sobre o candidato A ou o candidato B, ok? Mas, não que a gente não queira falar, mas é porque por cordialidade, por seguir a lei, a gente não deve. Exatamente. Ó, a Renata Novak está aqui. Olá, que tal? Muito bem, e você? Muito obrigado pela mensagem. E aí, na verdade, uma eleição, ela influencia demais, né? Isso nós já vimos várias vezes, não é a primeira, inclusive. Sim. Mas a pergunta que fica, Pedro, explica para a gente de maneira simples, para que nós possamos entender, nós, pobres mortais, o que acontece que uma eleição mexe tanto assim com bolsa de valores, dólar, etc. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. É muito importante trazer esse tema à tona, porque muitos clientes ficam me perguntando: Kazan, o que vai acontecer se fulano de tal foi eleito, se ciclano foi eleito, o que vai acontecer se for para primeiro turno, se for para segundo turno? Então, é muito tranquilo entender e compreender o impacto disso, porque nas bolsas de valores estão as maiores empresas do país. Empresas regidas por leis, que são os políticos que determinam, por medidas econômicas, que são os políticos que determinam, seja do Senado, seja da Câmara. Então, tudo que é tomado de decisão impacta diretamente nas empresas. Empresas como as estatais, principalmente. As estatais são as que mais sofrem volatilidade quando tem um movimento político, tá? Seja de eleição, como está tendo agora. Por quê? Um novo presidente impacta diretamente numa estatal. Ele decide o presidente, ele decide os diretores, ele pode mudar alguma regra daquele cenário, ou seja, nas elétricas, por exemplo. Então, assim, é muito importante a gente entender, até pegando aquele gancho que a gente sempre fala. Ações são pequenos pedaços de empresas. Então, elas são negociadas em bolsas de valores porque são empresas muito grandes, mas são empresas da vida real, você compra ação, você é sócio da empresa, então você quer saber de fato o impacto político que está causando na empresa. Exemplo, bancos se movimentam muito com mudanças na política de juros, porque eles emprestam dinheiro, eles emitem títulos, então qualquer política de juros um pouco mais agressiva impacta diretamente no banco, impacta o dólar, e esse é o bacana da Bolsa de Valores. Ela faz uma miscelânea, ela junta todos os pontos e toma as decisões. Exemplo, o que está acontecendo agora? Mercado muito nervoso, muito eufórico de um lado, quando vem uma pesquisa nova, parece que guia-se para um lado, depois na semana seguinte guia-se para outro, o mercado ele vai se ajustando rapidamente, o mercado é muito ágil. Mas por que ele é ágil? Aquela palavra que você gosta, liquidez. Tem muita liquidez, tem muita gente comprando, muita gente vendendo, muita gente apostando que vai ser um momento drástico depois das eleições, muita gente apostando que vai ser um momento ótimo depois das eleições, e acaba que dá essa liquidez toda. O bacana é a gente entender por quê. Por que um presidente ou um vice-presidente, ele muda tanto na economia, ele muda tanto na Bolsa de Valores, impacta tanto? Por essas razões, eles mexem totalmente em política econômica, dólar, taxa de juros, nas regras das elétricas, por exemplo, eles definem cotação de combustível para a gente. A gente viu recentemente que teve a greve dos caminhoneiros, impactou diretamente na Petrobras. Por quê? Porque eles tiveram que fazer uma intervenção na empresa para negociar um diesel mais barato, para fazer um subsídio federal. Então, tudo isso impacta numa empresa que é aberta em bolsa, que tem que prestar contas com seus acionistas. Então, se vem o governo federal, chega a empresa, tudo bem, vamos negociar aqui um preço um pouquinho menor para você vender o seu combustível, para melhorar a vida dos caminhoneiros, ou seja, uma articulação política, e a empresa fala, ok, vamos lá, vamos em frente, por vontade obrigatória ou não, vamos em frente, vamos fazer isso acontecer. Então é muito claro o que está acontecendo agora, essa volatilidade que a gente está acompanhando agora, seja no dólar. O dólar a gente viu nos últimos 3 dias, ele saiu de 4,07 para 3,83, que ele bateu a mínima ontem, isso não batia desde maio. Então assim, ele oscilou muito rapidamente
Para efeito de dólar, é muita coisa, variar 24, 25 centavos em 3 dias, é uma variação muito grande. E por que o dólar ficou mais barato? Porque o real se valorizou. Real se valorizou por quê? A expectativa do mercado é que o Brasil possa ficar um pouco melhor, tá? Então, isso depende muito de pesquisas eleitorais. O mercado como um todo sabe, e a gente já passou por isso, você vai lembrar disso, nas eleições passadas, as pesquisas pré-eleitorais estavam um pouco erradas. E a gente foi ver, de fato, lá, né, no domingo das eleições. Agora a expectativa do mercado é muito parecida. A gente não sabe muito bem se elas estão refletindo a realidade, até porque a gente sabe, né? As pesquisas eleitorais são feitas, eu nunca fui entrevistado, não conheço ninguém que tenha sido, mas de qualquer forma, elas são feitas em ambiente... Questionando a pesquisa eleitoral? O mercado sempre questiona. Mercado sempre vai questionar tudo que não seja ali visível a olho nu, tá? Então tudo é uma expectativa, é uma aposta, como qualquer operação que você faz em bolsa ou na vida, sempre é uma aposta. E sim, a gente sempre questiona, uma vez que no passado a gente já viu que ela distorce. E distorcer 4%, 8% é muito significativo. Pode mudar, ser um primeiro turno ou ir para segundo turno. Ou, como a gente viu na eleição passada, inverter, né? Então, o fato é o seguinte. Bom, vamos agradecer aqui as pessoas que estão chegando primeiro. Quer tomar uma água? Claro, fica à vontade. Por favor, fica à vontade, vai com calma. Renata Novak, aquele abraço para você. Alô, Lídia Silveira, Ana Paula Roque, Cida Soares, Felipe Queres, um abraço para Sandra Mara Cordeiro. Obrigado a Felipe Queres, a Luíse Bolzani Bueno. Obrigado a Tatiane Silva. Também estamos recebendo mensagem aqui do Antônio Rezende. Obrigado pela audiência, tá? Você pode deixar sua mensagem aqui. Nós estamos falando de eleições. Obviamente que se você fizer uma manifestação política, não tem problema você escrever aqui. Eu só não posso ler a sua manifestação política, o nome do seu candidato, uma determinação da Justiça Eleitoral. Obrigado também a Josnei Oliveira. Pedro Casão, um candidato A e um candidato B, candidatos diferentes, eles influenciam diretamente? O que a gente quer perguntar é o seguinte: existe essa variação na Bolsa de Valores só porque é eleição ou não? Existe essa variação por causa daquele candidato específico que está prestes a ganhar? É melhor para a economia que um ganhe e outro não, é isso? Sim, com certeza. Por quê? Tem que pensar como uma empresa, tá? Vamos pegar um exemplo da Petrobras, né? Que acho que é a empresa mais famosa do Brasil, não é a mais valiosa da Bolsa, a mais valiosa ainda está a Ambev, a mais importante estrategicamente seria a Petrobras. Quando entra um presidente novo, ele define o presidente da Petrobras, ele define o ministro de Minas e Energias, que é o presidente do conselho da Petrobras, ele define diretores. E acaba que, e o mercado já entendeu isso por elementos históricos, que alguns partidos específicos escolhem de forma nominal e não por perícia. Que é o que você já tinha falado anteriormente, então. Exatamente, certo? Então vamos avançar com coisa nova. Nesse período que nós estamos vivendo, veja bem, você falou que o dólar teve uma leve diminuição. Relevante, caiu bem, caiu 24 centavos em 3 dias, já recuou, já melhorou, já subiu um pouquinho ontem e hoje, já está na casa de 3,93 já. Esse é o momento, por exemplo, para o investidor comprar, então? Depende do que ele quer fazer, tá? Porque a gente compra dólar por algumas razões, as principais são, claro, aposto que a moeda vai subir, né? Então vou comprar agora porque eu acho que daqui a pouco ela vai subir, vou poder vender melhor. Exemplo, vou comprar por 3,93 porque eu acho que daqui a na segunda-feira, dependendo do resultado das eleições, o dólar pode ir para 4,10. Então, vou fazer uma compra de 3,93 para vender a 4,10. Ah, mas isso é fácil, tem que ter muito dinheiro. Não, você pode ter pouquíssimo dinheiro na corretora e você fazer isso, tá? É uma compra simples, você compra como se fosse uma ação. Você compra no 3,93, 3,95, que seja, e você vai espera vender mais caro. Pode ser no 9,4, 9,5, 4,10, 4,50, depende, né, muito do resultado da eleição. Tá, mas por que o dólar impacta tanto ou é impactado tanto pelo resultado da eleição? Porque o dólar está diretamente relacionado com o risco Brasil. E o que é risco Brasil? É o risco pelo qual o país coloca no mercado com esse novo presidente. Será que é um presidente muito radical? Será que é um presidente que vai mudar muita coisa? Vai mudar infraestrutura, vai mudar ministério, vai fazer uma mudança pro mercado? Isso é sempre ruim, porque é imprevisibilidade. Tudo que a gente não consegue prever, a gente dá uma margem de erro, uma margem de tolerância e com isso a gente faz com que as ações sejam ajustadas para essa nova realidade que pode vir a acontecer. Ah não, o candidato é um candidato muito tranquilo, ele não pretende fazer muitas mudanças, o mercado leva isso de forma suave. Agora, um candidato um pouco mais radical, um pouco mais
extremista, o mercado entende como, vamos aumentar a volatilidade, porque a qualquer momento a gente pode ter coisas novas. Tá? Então é muito importante, e a gente viu nessas eleições, todos os candidatos tentaram de alguma forma amenizar a sua campanha, trazendo figuras que o mercado conhece, trazendo elementos que tranquilizam sobre o futuro da gestão dele. Então, assim, é uma eleição que está muito concorrida, mas, a nível de mercado, a gente precisa entender o que vai ser feito após, o que vai acontecer de fato após esse domingo, porque dali a gente vai começar a entender de fato e ajustar as pesquisas pré-eleitorais para a realidade de fato, né? Porque o Brasil é um país muito grande, uma coisa que a gente costuma sempre falar, um país muito extenso, então a gente não sabe exatamente qual é a margem de erro real. Tá. O novo presidente vai começar a administrar o Brasil a partir de janeiro de 2019. Exatamente. Entretanto, mesmo que ele vá a partir de 2019, para a economia do Brasil, é melhor que tudo acabe no primeiro turno ou que haja segundo turno? Você vai responder daqui a pouco, porque eu quero agradecer o Edson Coelho, são as pessoas que estão aqui mandando mensagem para a gente, a Deusilene Sontag, alô, Fábio Farias Menon, Ângela Iauta, muito obrigado, Marcial Edivino, Amélia Sloboda, Anderson Adriane, alô, Men, alô, Felipe Queres, alô, Érica Gonçalves, Cris Casaca. Estou agradecendo essas pessoas aqui porque, poxa, elas estão mandando mensagens, vamos interagir com vocês. O Haroldo Stabac, Josney Oliveira, Antônio Rezende, obrigado, tá? Obrigado de verdade a Verônica Góes Duarte e a Claudineia Silva. Bom, agora sim, e aí, é melhor para o Brasil que isso acabe no primeiro turno ou não? Não tem nada a ver, pode dar primeiro ou segundo? Vamos responder daqui a pouco. É. A produção, eu deixei com a produção um gráfico muito legal que ilustra o índice Bovespa nos últimos 10 anos. Isso é um gancho bacana porque a gente vai ver os efeitos políticos diretamente no índice Bovespa. Tá? A gente vai ver desde a crise de 2008, todo o comportamento, e eu vou explicando passo a passo nos pontos cruciais do gráfico que a gente vai ver, as peculiaridades que aconteceram de cunho político, ou seja, decisões políticas marretadas para que a economia de fato mudasse de uma forma que o índice Bovespa respondeu. Então tem um gráfico, daqui assim que a produção conseguir colocar na tela, a gente já começa a falar sobre ele, porque é um gráfico muito claro de tudo que acontece, desde eleição, do primeiro mandato da ex-presidente Dilma, o segundo mandato dela, pontos de impeachment, ou seja, tem pontos bem clássicos que a gente consegue ver no gráfico, que a gente consegue entender de forma muito clara o impacto, tá? Isso é muito importante, a gente vê a nível global, que é a Bolsa de Valores, onde todas as empresas são negociadas, né, do Brasil, no caso. Você vê lá no primeiro ponto, à nossa esquerda, né, o ponto 1, a gente vê claramente ali, foi a nossa mínima desses últimos 10 anos, foi na crise de 2008. Claro, foi uma crise causada nos Estados Unidos, mas impacta o mundo, porque impacta toda a grade de crédito, todo o remanejamento de riscos a nível de economia. Lá no ponto 2, já é o início, a gente já pode até passar para o próximo slide, que a gente já vai ver aquela variação que teve de 2008 para 2009. Aí todo mundo me perguntava, pô, Casam, então a economia melhorou muito? Não. Os Estados Unidos, eles estatizaram um monte de empresas. Empresas que iam quebrar, eles pegaram e compraram as empresas. Por quê? Para manter a empresa aberta. Porque eles entendiam que se a empresa fechar, se eu deixar a empresa fechar, muita gente vai ser demitida. Então, eles estatizaram, o inverso da privatização, que a gente normalmente briga e discute muito no Brasil, foi o inverso da privatização. Eles estatizaram, compraram empresas e depois, ao longo dos anos, eles foram vendendo aos poucos. Por isso que a economia em 2009 teve a sensação de que explodiu. Você está falando do ponto 1 aí, né? Isso, daquele ponto 2 está em 2011 ali, correto? Exatamente. O ponto 2 de janeiro de 2011, foi o início do mandato, o primeiro mandato da presidente Dilma. Tá? Logo antes, que você vê aquela parede que levantou, foi 2009. Ali foi uma decisão política dos Estados Unidos, mostraram para o mercado duas coisas, tá? Que uma coisa foi até errada e só foi digerida isso lá para 2011. Foi, se vocês ficarem muito agressivos e se alavancar demais ou se colocarem em riscos, nós salvamos o mercado. Tá? Então, por isso que em 2009 o mercado como um todo, a nível mundo, teve uma explosão de otimismo. Isso foi um erro, mas aos poucos eles foram digerindo, tanto que lá fora o gráfico está bem crescente, bem tranquilo. Mas aqui, retomando lá para o gráfico, a gente vê desde
da crise de 2008 até o início do mandato da presidente Dilma, como subiu 140% o Ibovespa. Tá? Teve um momento de mercado de retomada econômica, pareceu ao mercado que tudo seria resolvido, mas o Brasil começou a dar uma leve patinada. Até aquele ponto 3, que foi o início do segundo mandato da presidente, a gente viu que o país sofreu bastante. Por quê? Era muita instabilidade no país. A gente não sabia como seria o próximo mandato. A gente teve aquele problema na última eleição, foi uma eleição muito disputada, foi a primeira vez que o país ficou de fato dividido, né? A gente viu um país bem dividido. Isso traz muita instabilidade para o mercado e o mercado é imediato. O mercado reage muito rápido com isso. A gente pode ver ali do ponto 4, já pode seguir, tá vendo? A gente teve uma queda do primeiro mandato até o início do segundo mandato de 33% na Bolsa. Isso significa que o governo foi ruim? Não. Tá? Não é isso, não significa que o governo foi ruim. Significa que as empresas como um todo, a nível Brasil, desvalorizaram de forma relevante nesse período por inúmeras razões. Tá? Razões econômicas, razões mundiais, razões internas, razões domésticas, por aí vai. Ali o ponto 4, você vê como é que é um ponto que, eu acho que é o ponto mais recente de impacto político nas bolsas de valores. Foi quando começou o processo de impeachment, quando chegou para o mercado a informação de que a chance de ocorrer um impeachment ia ser muito grande. Então o mercado imediatamente reagiu. Mas por quê? Porque o ex-presidente era muito ruim? Também não. Mas é porque ia ter uma mudança. Mas não era? Então, isso eu nem posso falar, porque também é uma das candidatas lá no estado de Minas Gerais. Mas assim, tá bom. O mercado é muito claro, né? O mercado mostra pra gente de forma muito clara. Então a gente viu ali, desde o momento que politicamente criou-se a possibilidade de um impeachment, como a Bolsa de fato disparou. E a gente vê que é o último momento de fato bem específico, né, político aqui no nosso índice Bovespa, você vê que a Bolsa subiu lá 134%. Então a gente tem o quê? Porque o presidente Temer é muito bom? Não, mas o mercado começou a entender que com o avanço da Lava Jato, com a ação das investigações todas, eles iam começar a reduzir o que a gente viu com empresas como a Petrobras, iam reduzir a todo aquele plano articulado de corrupção e, de fato, as empresas como um todo ia melhorar. Tá? Então, assim, foi um ponto político muito relevante essa mudança na presidência. Por que agora deu uma recuadinha, voltou, né, a ficar oscilando? Porque, mais uma vez, a pesquisa eleitoral está instável, está um pouco imprevisível. Até pouco tempo atrás a gente não sabia, né, um candidato famoso ia poder participar das eleições ou não. Então, ainda está instável. Como vai ser a partir de domingo? Bom, vai depender muito do próprio resultado de domingo. Tá? Se for, como você perguntou agora há pouco, para o mercado é bom que termine logo no primeiro turno? Para o mercado é bom porque termina a instabilidade, as incertezas terminam. Por outro lado, aí entra uma outra discussão. É bom qual candidato vença no primeiro turno? Pelas pesquisas a gente imagina que seja um, mas é bom que ele vença? Aí é uma outra questão e também, até por questão de ética e por lei eleitoral, a gente não vai ficar falando aqui, porque senão vira de novo campanha. Vamos falar economicamente apenas. Tá. Economicamente. Você acha que entre os nossos presidenciáveis, os nossos candidatos, existe um candidato bom que o mercado confia? Na realidade, qualquer candidato que entre com uma cabeça voltada para reformas de fato, não reformas que falam na televisão, reformar. A gente já comentou, acho que na última live, reformar da Previdência. Eles não vão conseguir fazer isso. Não adianta o presidente chegar com toda boa intenção. E outra coisa muito, muito engraçada, passar, eu costumo falar com muitos clientes. O presidente, eu costumo brincar, o presidente não manda em nada no Brasil. Tanto que o Senado e a Câmara tiram os caras do governo. Então, o que a gente tem que entender? Que um presidente tem que ser um articulador, tem que ser um cara que transita bem no Senado e na Câmara. O mercado identifica alguns candidatos como esse cara que transita bem, outros não, outros que têm uma oratória nesse meio complicada. Agora, para o mercado, quanto menor a instabilidade do próximo presidente, melhor. Por quê? A gente começa a prever melhor as próximas ações. O que ele vai fazer? Ele vai mudar algumas regras para pior? Exemplo bacana, até pegando empresas daqui, né, do estado do Paraná. A gente tem duas estatais, a Copel e a Sanepar. Elas estão diretamente relacionadas com o próximo governador também. Tá? Então, a eleição de governo, elas estão diretamente relacionadas. O próximo governador fala que vai baratear a luz ou baratear a água, impacta rapidamente na Copel e na Sanepar. É imediato. O próximo candidato, fulano de tal, falou que vai reduzir a luz em tantos %. Você reduziria? Dependendo do momento, a gente tem que fazer isso. Só que você tem que entender o seguinte, Passaia.
A Copel é uma empresa, ela não é só estatal. Uma coisa bem bacana sobre a Petrobras. A Petrobras, ela não era uma estatal até poucos anos atrás. Eles voltaram a estatizar a Petrobras em 2011 com uma capitalização gigantesca. E agora sim, voltou a ter mais de 50% na mão da União. Mas a Petrobras, ela era os maiores acionistas estavam no mercado. Mas retomando, impacta diretamente em Copel e Sanepar. Agora, vamos baratear a luz ou baratear a água? Uma coisa importante também legal, o gancho. Você pode comprar ação da Copel. De repente, seus filhos, daqui a pouco, daqui a uns anos, tendo essa cultura de mercado, a gente já não vai mais poder mais brincar. Deixou a luz acesa. Pô, você é sócio da Copel? O cara vai falar, sou, porque eu tenho ação da Copel. E pode ter ação da Copel com R$30, o cara já pode ter ação da Copel. Okay. Então, toda essa mudança política impacta diretamente, né, em algumas empresas. Eu perguntei se você reduziria, eu vou votar em você. Então, lá na frente, né, porque agora você não é candidato. Vamos lá, Joanice Batista. Joanice Batista, muito obrigado pela audiência. Silviana Leal, saudade de você, Silviana. Muito obrigado por estar aqui. Beijo super carinhoso, mulher. Joanice Batista, mais uma vez, e querem de novo vender saúde e educação dos filhos pela Bolsa Família. É o protesto da nossa telespectadora. Giovanni Maia, Silviana, mais uma vez, Verônica Góes. O Roberto está dizendo, passar, eu estou achando que o brasileiro vai errar de novo. E eu perdi aqui, gente, me perdoem, a minha internet está bem fraca aqui e travou, eu perdi algumas mensagens que já haviam sido escritas anteriormente. Obrigado a Renan Xavier Soares, ele está falando com a gente lá do Rio de Janeiro, é vascaíno. Você é carioca também, né? Carioca. É vascaíno também? Sou botafoguense. Botafoguense, olha só. Botafoguense, até depois de ontem é bom nem falar sobre isso. Vamos falar. No pênalti com o Bahia. Perdeu ontem, né? É verdade. Por pênalti. Vamos falar o que o Brasil perde e o que o Brasil ganha com essa questão das eleições. O que você me disse aqui, e que é bem interessante, veja só, nós estamos falando sobre economia. Obviamente que um presidente da República, ele não administra apenas a parte econômica da nação. Nós, brasileiros, queremos saúde, queremos educação, queremos segurança, isso todo mundo pede, obviamente, que nós precisamos, e economia é um dos pilares, né, muito importantes. Hoje, especificamente, nós estamos falando sobre economia, não de outros assuntos. Como é que um presidente da República consegue motivar o mercado, desaquecer o mercado? E o que você disse, que eu acho que abre os olhos de quem gosta de analisar o seu voto e de votar também tecnicamente, é o fato seguinte: um presidente que agrada o mercado financeiro é aquele presidente que tem um bom relacionamento com deputados federais e senadores. Sim. Certo? Um presidente que não tem uma boa articulação. Você não quis falar da Dilma porque ela é candidata em Minas Gerais, mas deixa ela lá em Minas Gerais. Ela não tinha uma boa relação com o Senado, ela não conversava direito. Aliás, a Dilma tem uma dificuldade de conversar, né? E eu não estou fazendo uma crítica aqui, eu estou analisando tecnicamente, a gente sabe disso. Ela não consegue formar uma linha de pensamento, deve ter alguma dislexia, algum problema. Não, mas para nível de mercado, sim, mas veja só, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela não tinha uma boa relação, porque ela pegou a economia de um jeito muito bom e a coisa foi desandando, foi degringolando. Então, se eu vou analisar o meu candidato, me corrija se eu estiver errado. Esse meu candidato, ele além de honesto, né, ficha limpa, ele é um bom articulador, ou seja, ele conversa com os seus essa é uma das principais análises, no caso, né? Essa é uma das principais, até pegando o gancho da própria ex-presidente Dilma, ela chegou à presidência da República e não tinha sido nunca vereadora, deputada, senadora, governadora, prefeita, ela não tinha tido de fato um cargo, ela só tinha sido ministra de Minas e Energia, né, ministra da Casa Civil, ou seja, do governo do presidente anterior. Então foi um presidente que de fato não tinha muita articulação, não à toa acabou tendo um processo relevante de impeachment. Mas até retomando, Passaia, como que você tinha perguntado, como que o presidente de fato vai pegar e estimular, ele tem que de fato pegar e organizar os seus ministérios, que hoje a gente está vendo uma certa desorganização, para montar um plano de ação. Principalmente, porque a gente já falou em outras lives, os Estados Unidos estão se preparando para uma eventual crise. O Brasil está? Não, não estamos. Para vocês terem uma ideia, se os Estados Unidos agora entra numa relativa recessão, o país entra em abismo, porque a gente teria que subir taxa de juros aqui, e subir taxa de juros num momento de recessão nos Estados Unidos é muito complicado para a gente, então a gente tem que se preparar. Eles lá já estão subindo taxa, tá? Lá a taxa já chegou na casa de 2,25%. Aqui está em 6,5%. Você fala, pô,
Isso aí tem diretamente relação com o dólar também, que faz com que o fluxo de dólar saia do Brasil e vá para os Estados Unidos, porque lá o cara está ganhando 2,8, tá, ao ano em dólar. E aqui o cara vai ganhar 6,5 em reais. Então esse fluxo, a gente aqui, o próximo presidente vai ter que remanejar taxa de juros, a gente vai ter que subir taxa de juros e acaba o quê? Para preparar o país para um potencial problema econômico a nível internacional, para a gente que de fato consiga em uma eventual recessão, está preparado para manter o mercado aquecido. Nesse momento está bem preocupante, tá? O mercado já entende que, tanto que o dólar disparou nas últimas semanas por conta disso, taxa de juros nos Estados Unidos, não é nem aqui. Aqui agora está ficando volátil porque está chegando no final das eleições. Agora sim que a gente vai começar a ver o efeito dólar, de fato, por conta da eleição brasileira. E, exemplo, agora a gente já pode pegar o gancho. Segunda-feira, dependendo do cenário que vier no domingo, Passaia, o dólar pode chegar em 4,20, 4,30, tá? Ou diminuir. Ou reduzir para um 3,65, 3,70. A nossa opinião é que vai ter um segundo turno, tá? Lógico, dá uma probabilidade de chance relevante para que termine no primeiro turno, mas o mercado não fica apostando exatamente uma coisa específica. A gente corrige, né? A gente dá uma probabilidade para isso acontecer. Então, por que a Bolsa não está super otimista ou super pessimista? Porque ainda tem uma instabilidade, não tem nada definido. Diferente do que a gente viu naquele gráfico, onde eu mostrava que o processo de impeachment já ia acontecer. Inclusive, uma peculiaridade, Passaia, muita gente não sabe, muita gente não foi informada disso, mas em 2015 o país quase quebrou. A gente chegou em patamares a ação como Petrobras estava custando R$4, hoje está 23. Ações como a Vale do Rio Doce estavam custando R$7, hoje estão R$60. Então, assim, 2015 o país de fato quase quebrou. A gente estava num momento muito crítico. A ex-presidente não saiu porque tinha problemas no Senado, não, é porque o país estava quebrando de fato. Então, o próprio mercado pressionou para isso acontecer. E outra coisa muito importante, é importante a gente criar assim, o presidente é bom para o mercado. Não, bom para o mercado é bom para o Brasil. Tá? O mercado ele reflete o que o Brasil, de fato, está sendo nesse momento. Tanto que eu brincava, 2016, a gente saiu da crise. Mas muita gente fica, pô, mas como assim? Não, eu continuo sem dinheiro, eu continuo com menos receita. Pô, mas as empresas todas em 2016, elas tiveram uma retomada muito importante. Isso faz com que a expectativa de melhora seja muito relevante. Por isso que Vale do Rio Doce saiu de R$7 para R$60. Porque a empresa, de fato, teve uma expectativa de melhora a nível internacional muito relevante. Então, assim, a gente saiu de uma crise. Tanto que, se vier uma recessão, eu costumo brincar com alguns clientes. Pois vem a recessão ano que vem, o cliente, pô, mas a gente nem saiu da crise, Kazan. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Eu deixo você falar, porque você sabe muito sobre o mercado financeiro, eu quase não interrompo. E o Kazan é o seguinte, ele conhece muito sobre essa questão do mercado financeiro. Agora eu vou fazer um merchan dele para te ajudar, para você que está em casa. Ele falou sobre a Vale do Rio Doce, imagina só, uma ação que estava custando 7, hoje está 60. Lá atrás, isso foi quando? 2015. Agora 2015. No final de 2015. Veja recente. bem, nós temos menos de 3 anos. 3 anos. Tá? Aí, quem teve um volume maior de dinheiro e comprou ação a R$7, hoje vende cada uma a 60. Fala que 7 mil virou 60 mil reais. Então, imagina, se você investiu 7 mil em ação, hoje tem 60 mil, isso dá muito mais do que caderneta de poupança, isso dá muito mais do que muitos outros investimentos que tem por aí. É por isso que eu sempre falo desse cara, eu quero passar agora o contato dele, porque o Kazan, ele ensina as pessoas a investirem dinheiro. Mas eu só tenho R$100, não tem problema, ele te ensina. Mas eu tentenho mais, aí que vai ser bom, que você pode ganhar mais. Está aparecendo embaixo, eu não trouxe o meu óculos. euqueroinvestir.com/Kazan. Formulário simples. /Kazan com K e Z, olha lá. Isso aí. Aí você explica para as pessoas, isso aí, ó, euqueroinvestir.com/Kazan com K e Z, né? Kazan. Isso. Aí, o que vai ter nesse site? Lá nesse site é a nossa plataforma, né? Eu Quero Investir, é a empresa da qual eu faço parte. Você consegue um canal direto comigo e com a minha equipe de operadores, tá? Você vai preencher um formulário simplérrimo de nome, e e-mail, telefone, e eu, pessoalmente, ou alguém da minha equipe vai entrar em contato e entender, de fato, o perfil de investidor e a gente adequar e propor uma solução de investimento, que isso é muito mais importante que qualquer coisa. Propor soluções de investimentos específicas para você, não que servem para o Passaia ou para mim, específica para você. Cada pessoa tem peculiaridades, rendas diferentes,
gastos diferentes. Então a gente tem que montar um plano, uma solução de investimento específica para você. Então o canal direto, eu ou algum operador, algum assessor de investimento da minha equipe vai entrar em contato diretamente com você. Tá, e eu acho bastante interessante porque ele não vai te cobrar por essa consultoria e muitas pessoas acabam tendo sim uma mudança significativa de vida quando ganham esse gosto por poupar, né? Por mais que você tenha pouco dinheiro, eu deixo na poupança. Já pensou comprar uma ação? Você pode, é descomplicado. Esse negócio de que bolsa de valores é só para grandes operadores? Sim. Isso é um mito. Ele é um operador da bolsa de valores, mas você não precisa trabalhar dentro da bolsa de valores. Você pode comprar uma ação e vender a hora que você quiser com a ajuda desse rapaz aqui, um especialista, um operador. Eu costumo sempre dizer, Passai, que toda família, independente do seu poder aquisitivo, tem que ter sempre 3 profissionais, que é o médico da família, o advogado da família e o gestor de patrimônio da família. Mas é muito comum alguém da família inventar de ser o gestor de patrimônio da família. Normalmente está errado. Então, assim, tem que ter profissionais, de fato, fazendo a gestão do patrimônio da família, outros que sejam médicos, outros que sejam advogado da família, e cada aí a gente segue em frente. Mas é muito importante cada pessoa começar, o que a gente sempre fala nas lives, Passai. Começar os seus investimentos, começar a entender, e o bacana, depois que você começa a ver os noticiários de forma diferente. Ó, não vai dar tempo então de tudo. Rodrigo Rosa, muito obrigado. O Gustavo Lengler está dizendo o seguinte: passar da próxima vez, pega uma cadeira mais alta para o Gazan, ele é baixinho. Eita. Conheço, Gustavo. Conhece? Emily Kazan Rocha, deseja um Brasil melhor. Obrigado, Emily. Conhece a Emily Kazan Rocha? Minha mãe. Sua mãe. Dona Emily, parabéns pelo filhote, viu? Super educado, todo mundo gosta demais dele aqui na Rede Massa. José Hugo Brunhari, Passaia, para uma economia do Estado e como foi decretado... Eu li tua pergunta aqui, José. É uma pergunta um pouco política, né? Eu até imagino que foi uma determinação, uma manobra política nessa época de eleição e é um pouco mais extensa essa resposta, não vou ter tempo de falar aqui. E até porque não caberia, poderia receber alguma multa da Justiça Eleitoral, neste caso específico aqui. Nós fomos bastante orientados, principalmente nessa reta, veja você que nós não falamos nome de candidato, muita gente se manifestou, acaba não falando dos candidatos que participam aqui no Paraná, para nós não sermos acusados de qualquer tipo de influência positiva ou negativa nas eleições, tá? Mas eu te entendo, e eu imagino que foi só uma manobra política para tentar ganhar votos. Silviana Leal, aquele abraço carinhoso para você. William Silva, também uma manifestação política. Verônica Góes, Emily, muito obrigado, dona Emily. E Avani Meckel, excelentes esclarecimentos, parabéns. Obrigado então, minha gente. Esse aqui é o Pedro Kazan, eu deixei o contato dele aqui porque eu confio mais nesse rapaz. Ele tem muito conhecimento e numa próxima oportunidade traz mais. Aliás, todas as quintas-feiras no programa Tribuna da Massa tem uma pílula de conhecimento com ele, tá? Obrigado, Kazan. Seu dinheiro. Até a próxima. Valeu.